Nós temos Fernando Nakagawa agora, Igor Peixoto. Vamos então falar com o Naka, vamos direto a Buenos Aires. Fernando Nakagawa está conosco, está lá também pertinho do bunker do Milei. Naka, como é que está o clima por lá? Não, o Naka está em frente à Casa Rosada, onde Milei vai aí quando tomar posse. O que você está sentindo desse resultado, Naka? Como é que está o clima? A gente já tem informações de como que deve ser a equipe do Milei. Ele deu pouquíssimos sinais ali no discurso. Sim. Boa noite, Raquel. É ótimo estar falando contigo. Estou em frente ao novo emprego de Javier Milei a partir do dia 10 de dezembro. A cidade, definitivamente, uma parte da cidade, Raquel, está em festa. Eu tive o prazer de estar aqui, talvez o desprazer como brasileiro, mas quando a Argentina foi campeã da Copa do Mundo no ano passado. Em algumas ruas, lembrava muito esse clima. Eu fui para perto do Hotel Libertador, o bunker de Javier Milei. Muitas pessoas chegando a pé ou em carro, segurando as bandeiras da Argentina, comemorando, tendo buzinaço na cidade inteira. Uma parte nada desprezível da cidade, aqui da capital, Buenos Aires, está comemorando a vitória de Javier Milei. Chamaria atenção para o discurso agora há pouquinho, eu sei que vocês já fizeram uma análise sobre isso, Raquel, mas se me permita, 3 pontos muito interessantes do discurso da vitória. Primeiro, quando ele diz que não há espaço para gradualismo e ele defende mudanças rápidas. O gradualismo foi uma grande crítica ao governo de Maurício Macri, que prometeu reformas, prometeu mudanças na economia, mas não conseguiu executá-las rapidamente. Outro ponto interessante, ele diz que não vamos inventar nada. Cita como exemplos a serem seguidos a própria história da Argentina há um século, no começo do século passado, e também a Irlanda como sendo um exemplo mais recente. E o terceiro item, aí ele não falou. A ausência me chamou a atenção, porque Javier Milei não falou, pelo menos nos trechos em que eu ouvi do discurso, me corrijam se eu estiver errado, não falou de dolarização, não falou também de Banco Central, 2 dos assuntos econômicos mais polêmicos e que geraram muito barulho na campanha eleitoral. Aí, Raquel, você me perguntou sobre nomes, né? Sobre nomes que já estão circulando entre ali o entorno de Javier Milei e também no mundo econômico, entre as pessoas da Faria Lima aqui de Buenos Aires, do mercado financeiro da Citi. Então vamos lá, os nomes que estão circulando agora, na noite de domingo, entre os nomes citados possíveis para serem ministros da economia. Roque Fernandes, que foi ministro da Economia entre os anos de 96 e 99, ocupou a presidência do Banco Central entre 91 e 96, tudo isso no governo Menem. Ele fez a Universidade de Chicago, assim como o nosso ex-ministro Paulo Guedes. Carlos Rodrigues, que foi secretário de Política Econômica, também no governo Menem, entre 97 e 98, outro aluno da Universidade de Chicago. E para terminar, o terceiro nome que surgiu mais recentemente, nessa semana, ali com mais força, é Federico Sturzenegger, que foi ex-Banco Central entre os anos de 15 e 2018, já no governo de Maurício Macri. Sobre o Banco Central, Raquel, acho que há pouquíssima dúvida, todo mundo fala em Emílio Campo, que defende a dolarização, escreveu um livro, Dolarização, a Solução para a Argentina. Ele é economista e esteve desde o comecinho da história toda, bem pertinho, como o principal nome, o principal assessor econômico do novo presidente da República Argentina, Raquel. Fica comigo que eu vou colocar Lorival aqui na nossa conversa, porque você observou muito bem. O gradualismo foi um dos problemas do governo Macri e o Milei falou em mudanças drásticas. Dá para fazer, Lorival? A crítica que foi feita ao Macri na época foi que a inflação estava se acelerando muito, né? E ele não aumentou drasticamente os juros, né? E o aumento dos juros foi muito gradual, ele estava com receio de fazer um freio muito forte na atividade econômica e aí, quando ele teve de aumentar, quando ele finalmente aumentou os juros, aumentou muito drasticamente, não segurou a inflação e teve um cenário de estagflação. Então, essa é a crítica e o Maurício Macri aí, como alguém que o apoia, aliás, o Milei mencionou que ele disse que de forma desinteressada a Patrícia Bullrich e o Maurício Macri o apoiaram. Bem, com relação ao que ele quer dizer sobre
mudanças drásticas, diz que não podemos ser mornos nesse momento e tal. Eu acho que aí já é uma forma de dosar o discurso no sentido de preparar a opinião pública para mudanças como a retirada dos subsídios, que é absolutamente urgente, independentemente do que tenha sido dito no debate, não dá para continuar esse nível de gastos, né? E aí isso vai doer bastante. Se o Javier Milei, como parece ser, pretende levar adiante as políticas, a visão de economia que ele promete, vai tomar medidas extremamente impopulares. Nós sabemos muito bem que a dolarização não é possível, nem do ponto de vista político, de aprovação no Congresso, de mudança da Constituição, nem do ponto de vista econômico, porque não tem dólares para dolarizar. Então, daí que talvez ele afaste essa discussão por agora, mas fale em reformas drásticas. E aí, realmente, é algo que já estava no radar de todo mundo. Talvez o próprio Sérgio Massa também, e acredito que sim, também estivesse pensando em reformas drásticas, e sobretudo, a Patrícia Burrit e mais ainda o Horácio Rodrigues Larreta, que esse era o reformista declarado que ficou lá atrás nas primárias. Então, se ele, como ele diz, quer colocar a Argentina no caminho da prosperidade do século XIX, que era um país super próspero, então vai ter de começar medidas que não vão ser bonitas, vai haver muita resistência, muita reação e ele precisa angariar o máximo de apoio possível. Vai ser um período sangrento.